Salve, salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira e hoje eu vou apresentar para vocês essa bela máquina Peugeot 3008, o SUV intermediário da marca francesa aqui para o Brasil. Vamos comentar então os pontos positivos, negativos, custo de manutenção para quem a gente indica, enfim, fazer aquela avaliação bem completa. Então fica com a gente até o final que vai ser bem interessante. Bom, primeiramente a gente está com uma versão aqui, um exemplar 1920, que é a versão Allure. A versão Allure é a mais básica, depois nós temos a Grife e por último a PEC THP, que é a versão mais cara. Esse carro aqui, ele está custando em torno, nesse ano, de 120, 130 mil até em torno de 180 mil, variando muito de acordo com o estado geográfico, também com o estado de conservação do veículo. Essa versão aqui, a Allure, ela surgiu com o objetivo de reduzir o custo, então em 2020 o carro tinha até então um ótimo custo-benefício, porém teve grandes aumentos. E aí para reduzir um pouco isso daí e não sair muito fora do segmento, a Peugeot resolveu lançar essa versão mais básica, onde perdeu itens importantes como, por exemplo, questões de segurança ativa, como o aviso de mudança involuntária de faixa, piloto automático adaptativo, enfim, alguns recursos assim, bem como os faróis que deixaram de ter aquela marca de garra e também recarregador de celular por indução. Porém, o carro acabou ficando 65 kg mais leve, o que é algo bem interessante. Esse carro aqui ele ganhou o prêmio em 2017 como o melhor carro da Europa e o bacana é que foi a primeira vez que um SUV ganha esse prêmio. O que isso indica é que os SUVs são cada vez mais parecidos com crossovers, com carros convencionais. Isso é algo bem interessante. E vale lembrar que esse carro aqui ele vem da França e o objetivo da Peugeot nunca foi ser líder de vendas, até porque sempre foi importado em pequenos lotes. Mas a intenção dela era simplesmente ter um carro no segmento e conseguir marcar presença naquele setor. Esse carro aqui ela traz um conceito bem interessante, que seria um estilo mais sofisticado, tanto um acabamento como o design. Realmente o acabamento ele é surpreendente, ele é melhor da categoria. O objetivo da Peugeot foi ser marcante nisso. E o interessante agora, todos os Peugeots 3008 e 2008 também estão vindo com um sistema de Black Diamond, que seria tanto o teto quanto a capa do retrovisor pintadas de preto. Realmente deixa o carro com uma aparência muito mais elegante. Temos uma frente realmente muito bonita, bem desenhada. Os faróis também, um charme à parte. Nesse caso da Allure não, mas outras versões ela tem aquele simulação como se fosse dentes de leão, que realmente dá um design bem interessante. Já a grade ela tem diagramas à vertical, algo diferenciado para a categoria, que realmente é um charme também para o carro bem interessante. Legal ver que a Peugeot se preocupou com os detalhes estéticos do carro, né, realmente deixando o carro bem charmoso. Na questão aqui da roda, então temos pneus 235/50 R19, então realmente é uma roda grande aqui que o carro tem, são pneus da Continental. Vale lembrar que aqui o disco é um disco ventilado na frente. Legal a questão do design, como eu falei para vocês, a parte preta agora do teto, dá um diferenciado, dá um charme bem bacana para o veículo. Assim como os retrovisores também são pintados de preto. Na traseira também temos os mesmos pneus 235/50 R19, também da Continental. E aqui também utilizamos disco, porém já é um disco sólido e não ventilado. A parte aqui da traseira é bacana também, tem a parte de baixo como se simulasse o escape do carro, mas a verdade não é. E temos duas lanternas aqui que elas são unidas por uma parte preta, que realmente dá um charme bem interessante aqui para o veículo. E no centro aqui o logo da Peugeot. Bom, para a gente abrir uma das formas, só a gente aperta o botão aqui no porta-malas e a gente abre ou na chave. Quando nós abrimos, temos acesso ao grande porta-malas de 531 litros. Pois é, realmente um porta-malas bem grande, muito bem acabado e o mais interessante, com diversos porta-objetos, como a gente pode perceber. O interessante é que a gente tem porta-objetos aqui, temos também parte de iluminação no lado esquerdo, conseguimos também colocar essa parte da tampa em outro nível para aumentar ou reduzir o porta-malas. E vale lembrar também que aqui embaixo utiliza-se um step temporário, né? A Peugeot, como a maioria das outras montadoras, estão utilizando esse mesmo recurso. Algo que o pessoal critica um pouco é a questão do peso da tampa do porta-malas. É uma tampa grande, aqui bem acabada, a gente tem o puxador, e realmente acaba sendo uma tampa um pouco pesada. Mas você bate e realmente ela fecha de primeira, então ficou bem bacana. Eu particularmente acho muito interessante o design do carro, achei que é uma das partes mais interessantes, uma das melhores partes do carro, realmente. O design foi muito bem acertado, ficou bem elegante, bem diferenciado aí da concorrência. Vamos pensar então aqui debaixo do capô, nós temos monta acústica, porém é interessante que ainda utiliza esses braços aqui, não é aquele sistema de pantográfico que segura a tampa do porta-malas. Mas enfim. Bom, aqui debaixo então do capô temos o motor THP 1.6 que rende 165 cavalos a 6.000 RPM, com torque de 24,5 kgfm, isso a apenas 1.400 RPM, ou seja, o torque ele chega bem rápido. Ele também está acoplado a uma caixa de marchas automática de 6 velocidades, uma caixa Aisin.
Realmente é uma caixa boa, esse câmbio juntamente com esse motor faz um casamento muito interessante. Esse é um motor de injeção já direta, ele tem duplo comando também e ele utiliza corrente de comando em vez de correia. Então realmente é um motor moderno que tem um bom rendimento para a sua categoria e para o seu porte. Vamos ver então como é o acabamento aqui da porta traseira. Temos um acabamento simples, ele é de plástico rígido, porém ele tem um contraste interessante aqui dos materiais utilizados. Percebemos também a única parte que é macia ao toque aqui onde a gente apoia o braço, porém todo o material ele é bacana, ele é bonito. A gente não percebe rebarbas em nada, percebe que realmente é uma construção de boa qualidade. Bom pessoal, o espaço aqui interno realmente é muito bom. Para a cabeça aqui realmente falta praticamente 3 dedos aqui para bater. Então realmente o espaço é extremamente amplo, olha, bom demais mesmo. O interessante aqui para as pernas também, fica mais de 5 dedos, muito espaçoso. Aqui realmente consegue 3 adultos tranquilamente. Espaço aqui realmente não vai faltar e vão 3 adultos com conforto também. Tem alças aqui no teto, mas interessante que tem alças no teto para todos os ocupantes, inclusive para o motorista. Temos luzes na parte traseira, bem como na frente também. Essa luz é bacana porque ela realmente é uma posição bem interessante, podia ser aqui também, mas com um lugar legal. O encosto aqui, o apoio de cabeça ele é bem grande, interessante para todos os ocupantes. E também nós temos aqui o apoio de braço com os porta-copos. Toda essa parte emborrachada que é bem interessante. E a parte do fundo do porta-copo também ela é mais áspera, o que é interessante também para você não deixar copo essas coisas escorregarem. Realmente o acabamento do carro foi muito caprichado, o espaço interno aqui é inquestionável. Quem vai aqui no centro vai tranquilo, porque você tem um túnel central praticamente plano, realmente ele é muito baixo, o túnel central aqui. E mais interessante como tem o recuo um pouco aqui do console, você consegue pôr as pernas tranquilamente. E o mais bacana é que nós temos saída de ar-condicionado aqui para quem vem atrás. E o legal também é que nós temos uma tomada 12 volts, não só saída de ar-condicionado, mas como a tomada também. Isso é realmente um recurso que agrega bastante, né, para esse nível de carro aqui mesmo, para esse segmento é algo bem interessante. Porta-revistas nós temos nos dois lados, e o interessante é que essa parte traseira ela é de plástico, então evita que sem querer a pessoa acabe chutando quem está na frente. Apesar que como o carro é grande, como o carro, o espaço aqui é muito bom, dificilmente alguém chutaria, mas mostrar o quanto a Peugeot se preocupou em fazer um carro bem acabado, nos mínimos detalhes aqui você percebe realmente a sofisticação no veículo. Vamos ver aqui então como que é a parte frontal, porta dianteira. Bom, ela mantém o mesmo padrão da porta traseira, então na verdade aqui a gente tem acabamento plástico rígido, porém tem uma textura diferente, que dá um contraste bem interessante. Essa parte puxadora é escovado, e também temos a parte aqui que ela é emborrachada, onde a gente apoia o braço. Os botões são os tradicionais do vidro elétrico para travar para ninguém mexer, e também dos retrovisores elétricos. Gostei bastante, achei uma porta bonita, bem acabada, os materiais realmente não são de baixa qualidade. Pessoal, interessante o espaço interno aqui do carro, realmente é muito bom. Aqui para a cabeça a gente tem bastante espaço. Interessante a sofisticação que nós temos aqui dentro. Todo o painel aqui de materiais muito bons, o contraste entre materiais em si também. Você percebe que eles são bem encaixados, não tem rebarbas, realmente a Peugeot se preocupou muito com a questão de acabamento. Mais interessante é esse recurso e-cockpit, que eles chamam e-cockpit 2.0, que nós temos um volante com a parte de cima e a de baixo achatada, e também nós temos um cluster aqui, parte de cima. Dá uma sensação muito interessante de direção, uma sensação mais de imersão no carro, como se o carro realmente te abraçasse. E mais interessante aqui, todo o painel, essa parte aqui ela é toda voltada levemente para o motorista. Então você tem mais uma sensação realmente de que o carro está te abraçando. É interessante que esse recurso é utilizado desde o Peugeot 208. Então a montadora tem utilizado esse recurso praticamente em toda a gama dela, o que eu particularmente gostei bastante. Outro ponto que é muito interessante é a questão dos botões. Os botões eles simulam como se fossem pianos, teclas de piano, né? Então realmente eles se preocuparam muito com isso. A parte aqui parte do console central também muito bem colocado, dá um ar de requinte muito interessante. A parte aqui da manopla também, do câmbio automático por botões, lembra um pouco a posição de colocar para trás, com o botão lembra um pouco do Mini Cooper, porém do Mini Cooper é pequeno, então esse daqui já tem uma forma de você pegar diferente. Quando você colocar no manual, aperta o botão. Então eu acho que esse carro foi muito bem pensado nessa questão dos detalhes do acabamento. O banco também é outro show à parte. O carro ele te abraça muito bem. Você sente que a espuma do banco é boa, o acabamento em si, tudo é muito bom. E o interessante é esse abraçamento. Então, quando você vai fazer uma curva em alta velocidade ou você está dirigindo, você não sente que você fica sendo jogado de um lado para o outro. Nessa sensação que a Peugeot quis passar realmente de abraçamento do carro é muito interessante e realmente não tem como você não sentir isso daí. E traz recursos bem interessantes também, como o cluster, aqui que você tem 4 opções de configuração, enfim. Deixa o ar-condicionado também dual zona, também
também digital, que agrada bastante. O que eu acho interessante é que esses botões, eles servem para você mexer na multimídia. Multimídia de 8 polegadas, por CarPlay e Android Auto também, por cabo. E o interessante é que muitas vezes a gente não gosta de ficar apertando o botão, aqui é bem mais prático. Eu particularmente gosto bastante. Vale lembrar aqui só que aqui nós não temos luz na parte dos vidros, é uma pena tanto do lado do passageiro quanto do lado do motorista. É algo realmente de se estranhar, porque normalmente nessa versão, não nessa versão, mas nessa categoria de carros, é muito comum a gente ter um espelhinho, né? Acaba dando bom, é bem interessante, até carros bem mais baratos, carros de entrada de muitas marcas praticamente já tem essa luzinha aqui. Mas enfim, é um detalhe, tanto que o carro tem aqui, na verdade isso aqui é algo que nem incomoda e as pessoas acabam nem reclamando também. Na lateral esquerda tem umas informações interessantes, um botão para você regular a questão da altura do farol e também o último botão do lado direito para você travar eletronicamente para que nenhuma criança abra a porta traseira. Isso achei bem interessante. A parte do volante também temos ele muito bem acabado, com black piano, aqui uma diferença de materiais muito interessante. E aqui também temos a parte que ele é costurada. Algo muito curioso seria aqui o piloto automático, fica nessa alavanquinha aqui embaixo. Até a pessoa se acostumar pode demorar um tempo. Eu não gostei muito, mas e aqui do lado esquerdo, como foi para vocês, tem umas opções como a altura do farol. Bom, para ligar o carro, então a gente aperta esse botão aqui, segurando no freio. Já aperta e segura, e aí o carro vai dar as boas-vindas e vai ligar. Bom, temos um cluster aqui que ele é totalmente configurável e bem interessante. Ele está aqui no modo que é o simples, porém a gente pode pôr no modo aqui de visões, então você vai ter o contageiros e também você vai ter aqui o marcador de velocidade, o velocímetro. Nesse outro aqui, pessoal, ele muda um pouco as informações. A IPM-C que é esse tipo, como se fosse um estilo de uma roleta, e tem as informações do percurso. Você também consegue colocar no modo mínimo, que você vai ter um modo praticamente só com a velocidade, mais simplificada. O acabamento, como foi para vocês, é todo muito bom, muito bem acabado e muito bonito. Temos a tela multimídia de 8 polegadas, onde você consegue apertando aqui os botões, como por exemplo, você quer mexer nos aplicativos, ou na parte do ar-condicionado nesse caso. Aqui nos aplicativos, você consegue as informações sobre o carro, então tudo por aqui. Aqui temos um black piano, um console muito bonito de black piano, a alavanca onde você aperta o botão e faz a troca das marchas. Aqui é o P e o M fica nessa parte aqui de baixo. Quando você coloca o M, você utiliza pedal shift. É muito interessante esse recurso para quem gosta de dirigir. Freio de mão eletrônico, modo Sport, para ficar mais interessante ainda. Temos aqui também porta-copos, que é algo que eu gostei. Porta-objetos, esse carro tem muito. Bom, a gente aperta o botão aqui, então a gente abre essa parte. Muito interessante, ela é iluminada e realmente ela é muito funda. Para vocês terem uma noção, vou colocar meu braço lá. Realmente ele chega praticamente até o final aqui. E o antebraço ele cabe quase todo nesse compartimento. Eu gostei bastante. Os bancos, eles são muito bem acabados, são bonitos, confortáveis também, como eu já havia mencionado. E o porta-luvas, nós temos ele com capacidade para 8 litros. E ele também é iluminado. O legal é que ele é com carpete, então isso reduz ruído quando a gente coloca algumas coisas aí. E, pessoal, então a parte baixa aqui do carro, a gente pode ver que ele utiliza uma suspensão McPherson, bem robusta, as hastes, a gente consegue perceber, tá tudo bem limpinho também porque o carro é novo, tem menos de 30 mil quilômetros. Também temos um disco bem dimensionado, disco de freio relativamente grande. Temos aqui então protetor de cárter e uma outra tampa, então a gente já consegue ver muitas coisas da parte ali do motor, do câmbio, mas a gente consegue ver que tá tudo bem organizadinho. Temos também uma manta aqui térmica, por questões aqui do escape, e o escapamento ele também é embutido aqui no assoalho, que acaba sendo bem interessante. A questão das mangueiras também são bem organizadas, a gente percebe uma preocupação deles com a questão de organização. O que chama a atenção também é a parte da suspensão. A suspensão traseira, uma semi-independente, um eixo de torção. Não é uma suspensão multilink como se era se esperar de um carro desse nível. E o interessante também é que o batente, a forma como é feita a suspensão, o batente ele não fica na parte superior, mas fica aqui. Realmente uma arquitetura diferenciada. Mas isso não compromete o conforto do carro, acaba, mesmo assim, a dinâmica do veículo é muito boa. Temos também aqui um disco traseiro, porém isso aqui ele não é ventilado, é um disco sólido. A parte do escape todo fica protegido, na parte aqui mais alta, então a gente percebe que o carro foi bem pensado, foi bem construído. Temos também aqui as saídas de escape que não são verdadeiras, né, realmente nos para-choques. E a saída é essa única que nós temos aqui realmente. Mas é bacana porque praticamente a gente vê manta térmica aqui no carro. Boa parte, todo o local onde passa escapamento, ela acaba tendo. Que ajuda também a não passar calor para a parte interna do veículo. Isso aqui realmente foi algo bem interessante. Bom, pessoal, fazer aquela conclusão então, falando dos pontos positivos e negativos para que a gente indica esse carro. Enfim, fazer aquela avaliação, aquela conclusão completinha.
Primeiramente, custo de manutenção, se você for levar esse carro na concessionária até seus 60 mil quilômetros, você vai gastar em torno de R$6.000. É um preço que ele está bem coerente aí para o segmento do carro, comprado aí até com seus concorrentes. Comentar então um pouco dos pontos positivos. A parte do design, a sofisticação do design realmente é uma das partes mais elogiadas por quem adquire o carro, e realmente o design dele é um design limpo, bonito, bem chamativo. Outro ponto muito positivo é a questão do acabamento e conforto do carro. O carro é realmente bem confortável, o acabamento dele é bem caprichado, pensado em vários detalhes, percebe-se que utiliza-se materiais realmente melhores do que a maioria dos concorrentes dele. Então é um ponto muito positivo. Outro ponto interessante também é a questão do motor. O motor THP é um motor que rende bastante, ele anda bem, o carro consegue desempenhar muito bem, mesmo sendo um carro pesado. É um carro grande, carro pesado, mas o motor, juntamente com o câmbio, ficou muito bem casado e te entrega um desempenho bem interessante, com um consumo aí de combustível não tão alto. Mas nem tudo é perfeito, então quais são os pontos negativos do carro? Um deles é a tampa do porta-malas, é uma tampa de porta-malas pesada, então como solução poderia ser elétrica esse acionamento, que ajudaria bastante. Outro ponto também que não é tão elogiado é a questão do sistema de som. O som poderia ser mais sofisticado, tem concorrentes que tem um som mais limpo, mais bem tratado, e algo que poderia ter sido feito também. A questão da multimídia é uma multimídia bacana, porém ela não é tão completa, até pelo valor do carro. Poderia ter uma multimídia aí com mais recursos, como por exemplo, espelhamento do cluster das informações do mapa, essas coisas. Isso ajudaria bastante. Tem muitos carros que têm carros mais baratos que já têm esse recurso. Como também poderia ter GPS nativo, enfim, algumas outras informações, alguns outros recursos que ajudariam bastante, agregariam. Então vamos comentar então agora um pouco para quem eu indico esse carro. Será que esse carro é feito para você? Primeiramente, eu indico esse carro aqui para famílias, para pessoas que precisam transportar gente atrás e também porta-malas. É um carro realmente bem espaçoso, ele preza muito por essa questão. Tem muito porta-objetos, então esses porta-objetos são bem interessantes, bem como o espaço em si. Indico para pessoas que prezam por um design bonito e também um carro sofisticado na questão de acabamento. Realmente esse carro é um dos mais indicados para essa categoria se você dá esses recursos como prioridade, tanto a questão do acabamento como a questão do design. Se para você design é um dos fatores mais importantes, realmente esse carro é altamente indicado. Eu indico também se você for comprar o carro usado. Por quê? Zero, ele é um carro muito caro e ele perde muito valor, por ser Peugeot, o pessoal tem preconceito, o valor acaba caindo. Então usado acaba sendo uma boa compra. Porém já fica aqui uma atenção, eu não compraria esse carro extremamente rodado, porque questões de suspensão normalmente de SUVs da Peugeot não são baratos. Então é interessante o pessoal ficar atento a isso daí. Usado, ok, uma ótima compra, porém cuidado com quilometragens muito altas. Pode acabar tendo um custo de manutenção aí mais alto. É uma mecânica bem robusta, então a parte do motor você não vai ter problemas. A parte mais crítica mesmo realmente seria só a parte da suspensão. E outra coisa, fiquem atentas à questão do seguro. Esse carro ele é totalmente importado, ele é um carro francês, então o seguro dele é mais alto do que, muitas vezes pode ser mais alto do que os concorrentes. Antes de você comprar o carro, faça uma simulação do seguro para você não ter surpresas aí e acabar sendo algo que comprometa você e não cabe não compensando a troca do carro. Gostaria de agradecer enormemente o Rogério, meu amigo Rogério, que foi quem prestou essa máquina. Obrigadão mesmo, Rogério, aí, por ter permitido fazer a avaliação dessa bela máquina, um carro realmente excelente, de acabamento, de espaço interno, um carro realmente que empolga bastante. Obrigadão de coração. Obrigado a vocês também que ficaram com a gente até o final. Não esqueça também de deixar aquele like lá. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, isso nos ajuda bastante. E também não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tanto no GT Car School, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se você está procurando um carro usado, tem medo de comprar um carro problemático, fale com a gente com certeza consegue ajudar vocês. Entre em contato pelo e-mail gtcarschool@gmail.com. Por isso, pessoal, obrigadão por ter ficado com a gente até a final. Até a próxima, valeu!